Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, obrigada pela presença de todos. Que Jesus nos abençoe, que nosso Pai Celestial nos ampare, nos ilumine. O conteúdo dos ensinos de Jesus, eles são imperecíveis. São imperecíveis porque fala ao espírito imortal. Jesus fala das realidades transcendentes e imutáveis. Fala das leis divinas que regem os nossos destinos espirituais. E é com a grandeza de um codificador do porte de Allan Kardec que nós conseguimos adentrar a essência espiritual dos ensinos de Jesus. Com Kardec, nós ampliamos a nossa visão, ampliamos a nossa compreensão dos ensinos de Jesus. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, esses sentimentos serão transmudados um dia quando nós absorvermos, quando nós permitirmos que o Evangelho de Jesus, que os seus ensinamentos adentrem os nossos corações, tomem conta de nós, envolva a nossa existência, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Quando nós estivermos em sintonia com Jesus, sintonia com o Pai através de Jesus, nós vamos conseguir superar, transmutar esses sentimentos. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 7, temos conselhos, participações de espíritos, trazendo a sua palavra amiga, de coragem, de ânimo para as nossas atitudes, para essas mudanças. Lacordaire é um espírito que vem fazendo isso através do Evangelho, para que nós não desanimemos, para que nós insistamos nas nossas mudanças, nos padrões mentais que nós temos, errôneos. E ele nos fala sobre o orgulho e a humildade. E nós confundimos no vocabulário a palavra orgulho. A palavra orgulho é uma palavra excessiva. Por exemplo, se uma mãe tem um filho prestando vestibular, esse filho passa, né, no vestibular e vai para uma faculdade, ela se diz orgulhosa. Mas ela está usando a palavra de uma forma indevida. Porque o que ela, na realidade, o que ela quer expressar é contentamento, é alegria. E Lacordaire fala do orgulho, da soberba, da prepotência, daquele que é superior a tudo e a todos. Então, nós precisamos observar para a gente não fazer a colocação indevida, bem como a humildade. Muitos de nós colocamos a simplicidade como humildade. E dizemos assim, fulano é uma pessoa simples, se veste de maneira simples, mora numa casa simples, fulano é pobre. Pobreza é material, humildade é um estado de alma. Então, o fato de alguém ser simples não significa que ele seja humilde. O fato dele morar numa casa sem recursos, não ter recursos materiais, não significa humildade. E por que fazemos isso?
Porque nós não nos conhecemos. Jesus disse: conheças a verdade e a verdade vos libertará. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é 919, vou ler para a gente não errar na interpretação aqui. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Será que nós nos conhecemos? Será que nós sabemos de nós? Eu acredito que muitos de nós, na maioria das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, nós não nos conhecemos. Isso porque o próprio orgulho não nos deixa ver. Ele nos engana, ele nos ludibria. E nós, muitas vezes, permanecemos naquele comportamento, naquele hábito, naquele vício, porque é confortável, porque é conhecido, porque não nos exige esforços, então nós vamos levando. Normalmente, nós temos planos de mudanças espirituais para as outras pessoas e para nós. Nós fazemos planejamentos de aquisições, de conquistas, de sucesso material e espiritual. Quem de nós faz isso? Se nós achamos alguma pessoa orgulhosa, tentamos observar, pegamos umas 2, 3 pessoas das quais nós as achamos orgulhosas e vamos analisar o seu comportamento para ver se elas não têm atitudes e comportamentos que nós também temos. E quando nós demoramos para dar uma resposta, se temos ou não os mesmos comportamentos, é porque nós não nos conhecemos. E quando você se conhece, você aprende a enxergar o outro. Você vê o próximo. Quando você faz isso. E nós não podemos perder a oportunidade de desabrochar em nós esses sentimentos para que nós possamos enxergar o outro. Se nós fazemos projetos de vida material, de aquisições de sucesso, por que não fazermos também de vida espiritual? Nós queremos a felicidade, mas nós queremos a felicidade à nossa maneira, do nosso jeito. Mas nas leis divinas, para você conquistar a felicidade, não é assim. Tudo que nós fazemos, se nós observarmos, se nós prestarmos atenção, gira em torno de nós, sai de nós e volta para nós. O que Jesus disse com relação ao maior mandamento? Qual é o maior mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não faça ou faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Então, toda mudança, toda transformação, toda renovação tem que ser daqui para lá. Então, olha como tudo está sob a nossa responsabilidade.
Nós podemos mudar, podemos transformar, podemos e devemos ser felizes. Foi para isso que nós reencarnamos. Quando nós descobrimos que nós somos orgulhosos ou egoístas, não é para que você se sinta diminuído, deprimido, para baixo, no chão. É para que você descubra o ponto, para que você saiba agora aonde você pode melhorar. Aonde está o seu problema? Porque muitas vezes nós vemos que as coisas não estão dando certo. E dali a pouco se repete. E se repete. É como uma criança que não aprende a lição da escola e repete de ano. E não aprende de novo e repete de novo. Simonetti, ele diz que quando nós não fazemos um projeto de vida, que nós devemos fazer um projeto de vida e devemos traçar uma meta, que quando nós não fazemos isso, nós podemos pegar qualquer caminho. E se você pegar qualquer caminho, se você não sabe para onde vai, você vai pegar qualquer caminho. E pegando qualquer caminho, a probabilidade de você pegar o caminho errado é muito grande. E aí, você tem que retornar e fazer tudo de novo. Então, observe-se, fiscalize-se, sonde-se para ver por que é que as coisas estão se repetindo. Por que é que você está errando? As dores, as provações, é para nos tornar melhores. É para fazer com que nós acordemos, com que nós desabrochemos. Olhe para dentro de si mesmo, observe-se. Uma outra coisa, nós passamos por essa vida muito distraídos. A gente não presta muita atenção nas coisas que fazemos, nas coisas que nos acontecem. E isso não é bom. Porque, normalmente, nós ouvimos alguém falar assim, nossa, fulano morreu de repente. De repente? Quantos anos tinha? 30. Não, não foi de repente. Ele viveu 30 anos. Ah, ele tinha 10. 10 anos, 3 anos, 2 meses, 2 dias. Ele teve um tempo para ele. Nós temos o nosso tempo. Então, de repente, pensarmos na morte, não de uma maneira mórbida, triste, pesarosa, mas de uma forma que você possa aprender para que ela não te pegue de surpresa, de forma inesperada. O que é que eu posso fazer para ser melhor? Nem sempre, quando nós não opinamos ou não concordamos com aquilo que as pessoas estão dizendo, significa que você é omisso. Ao contrário, você está tendo lucidez. Você está se observando, prestando atenção em si, aprendendo a se conhecer para fazer uma colocação correta. Não colocar evasivas, porque nós somos muito responsáveis por tudo aquilo que nós dizemos. Temos que ter bastante cuidado com aquilo que nós falamos para os outros. Porque, às vezes, nós estamos colocando comportamentos nossos, atitudes nossas, pensamentos nossos na vida do outro sem fazer uma análise. Como se o comportamento do outro fosse errado, fosse errôneo, o nosso só o correto. Bem como o bem e o mal. No Livro dos Espíritos, nós temos 18 questões a respeito do bem e do mal. Lacordaire, inclusive, faz uma postura com relação a isso. E
há uma questão em que Kardec pergunta aos espíritos se nós conseguimos distinguir o bem do mal. Se ele faz essa pergunta, porque nós fazemos essa confusão. E nós fazemos. E eu vou contar uma pequena fábula aqui para vocês entenderem como que é interessante a colocação das palavras, como é interessante a maneira de analisar. Embora tudo que Jesus disse é imperecível, não muda. Na época que ele disse de uma maneira simples, do cotidiano do povo da época, porque é o que eles tinham para entender o que Jesus falava. Não pensem vocês que na época de Jesus tinha-se um português rebuscado como nós temos hoje, um vocabulário, dicionário, de maneira alguma. Então Jesus usava de uma maneira muito simples e do cotidiano das pessoas da época para poder falar. Aí a fábula é a seguinte: um rico senhor, vamos colocar ele aqui de São José do Rio Preto, foi viajar para o Nordeste. Chegando lá, ele procurou um matuto da cidade e questionou: Matuto, tem briga de galo aqui? Tem rinha? O matuto: tem sim, senhor. Então me leva lá. O matuto conduziu o rico senhor até onde acontecia as rinhas, as brigas de galo. E aí o rico perguntou: e tem galo bom? Tem galo bom, sim, senhor. Então vá lá e me aposte 10 mil reais no galo bom. O matuto foi lá e apostou 10 mil reais no galo preto, porque era o galo preto e o galo vermelho. E ele falou que o galo preto era o galo bom, então ele apostou 10 mil reais. Começou a briga de galos. De repente, esse galo vermelho parte para cima do galo preto, arranca-lhe as unhas, o bico, as penas, detonou com o coitado do galo preto. O rico senhor olhou para o matuto e falou: mas espera aí, você não me disse que o galo preto era o galo bom? Ele disse: e é? Malvado é o vermelho. Percebe? Olha o conceito. Galo bom. O galo preto era um galo bom. O que o rico fazendeiro, o rico senhor queria dizer? Ele queria um galo que ganhasse a briga. Então, um galo bom, para ele, era o galo que ganhasse a briga. O que nós temos que fazer? Conhecer a nós mesmos. Observar. Sondar. Joana de Ângeles nos diz, no livro Plenitude: não deixe que alguém saia do seu lado sem levar alguma coisa de bom que você tenha para oferecer. Nem que esse algo seja um abraço, um sorriso, um pensamento ou uma prece. Porque é muito importante que nós observemos a nossa conduta, as nossas atitudes. Se vocês não tiveram oportunidade de assistir a um filme chamado Quase Deuses, assistam. Eu vou contar rapidinho para vocês poderem entender como é importante que as nossas mudanças não sejam só na superfície, seja com ética e moral, porque senão ela não permanece. Toda mudança que nós fazemos, ela não pode ser só física, ela tem que ser uma renovação da nossa mente, porque senão ela não permanece, ela fica pouco tempo, ela fica na superfície. E Emmanuel nos diz que esses vícios, esses delitos, já são um hábito em nós. E se você não fizer essa renovação
a nível de mente, para você voltar a ter os mesmos vícios, os mesmos hábitos e cometer os mesmos delitos, é rápido, é momentâneo. E Paulo de Tarso nos diz que nós não devemos nos conformar com o mundo do jeito que ele está, que nós devemos fazer alguma coisa, renovando a nossa mente. Porque quando nós renovamos a nossa mente, tudo mais caminha de conformidade com tudo isso que nós estamos falando. Atendendo ao chamado de Jesus, atendendo às orientações, aos esclarecimentos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, de todo o Pentateuco de Allan Kardec. Então, é muito importante nos observarmos para que nós não culpemos e responsabilizemos o outro, para que nós não responsabilizemos quem não tem responsabilidade. Às vezes, obsessores. Muitas vezes, comportamentos repetidos, situações repetidas, foi do que nós plantamos lá atrás, na nossa atual existência, no decorrer dos anos, que não fizemos direito. Então, vai se refletir lá na frente. E você acha, né, que é o obsessor. Às vezes o obsessor, nem prestando atenção em você, está. No livro Entre a Terra e o Céu, parece-me que tem um caso citado por André Luiz, de uma pessoa que está responsabilizando o obsessor dele pelas coisas que acontecem, o obsessor não estava nem aí com a situação. Então é preciso tomar cuidado, porque nem sempre são os nossos desafetos. Eu prefiro colocar assim do que obsessor, porque desafeto é alguém que você fez alguma coisa e que hoje ele está cobrando, porque não existe cobrança sem débito. Se, por exemplo, ninguém comprou uma joia na H Stern, ela não vai mandar um boleto de cobrança. Mas se você comprou nas lojas americanas e não pagou, vai receber o boleto de cobrança. Então, a cobrança ela existe quando tem débito. Então, é preciso tomar bastante cuidado, porque, às vezes, nada a ver com o obsessor. E nós podemos transformar esses desafetos em amigos, orando. Se você não sabe a postura, a atitude, ore. Peça a Jesus, peça aos espíritos amigos, peça ao seu anjo de guarda para te amparar, para te intuir. Converse também com esse desafeto. Abra o seu coração. Diga a ele: olha, amigo, eu errei, com certeza, porque para você estar aqui cobrando, é possível que eu tenha errado e muito, mas eu estou buscando acertar, eu quero melhorar, estou me esforçando, vou me esforçar, e se você continua preso a mim, você não evolui, você não progride, você não cresce. Então vamos dar uma trégua a essa cobrança, vamos melhorar, vamos buscar fazer juntos coisas boas que não tivemos raciocínio, consciência para fazer. Ou se tivemos, ainda erramos, que nessa nós consigamos corrigir. E vá em frente, confie, ore, peça a Deus, peça a Jesus, que isso vai se refletindo no seu dia a dia e você vai conseguindo enxergar o seu próximo. É fácil? Não é. Só que, se nós empregarmos o mínimo de esforço, está na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, nós conseguimos mudar, modificar, renovar muita coisa. O que nos falta? Vontade. É vontade. A vontade é muito mais importante do que a necessidade. Quantas vezes
nós ouvimos algumas pessoas dizerem assim: ah, eu necessito fazer tal coisa. Ah, mas eu não estou com vontade, estou com preguiça. Ah, acho que eu vou deixar para outra hora, para outro dia, para depois, para daqui a pouco, para amanhã, para o mês que vem. Nós precisamos ser proativos, laboriosos, ter atitude. E nesse filme, Quase Deuses, é um negro, um espírito que reencarna como negro, é muito pobre e com um nome de mulher. Então, gente, imagina nos Estados Unidos, numa época do racismo forte, um espírito nasce negro, pobre e com nome de mulher. E o sonho dele era ser médico. E ele era um exímio carpinteiro, tanto quanto o pai. Só que na indústria que ele trabalhava, teve que haver demissões. E como ele não era casado e não tinha filhos, foi o primeiro na lista das demissões. Aí ele é convidado por um amigo para ser cuidador de um canil, de um cientista que na época fazia pesquisas sobre aquela doença do bebê azul, tetralogia de Fallot. E ele foi para alimentar, limpar o canil, porque naquela época ainda se fazia muitas experiências com os animaizinhos. E ele era tão inteligente, autodidata, começou a estudar todos os livros do cientista, a ponto de ser um assistente desse cientista. E aí foi juntando dinheiro, colocou num banco. O que acontece? O banco quebrou, faliu. Ele perdeu todo o dinheiro que ele estava guardando para fazer a faculdade. Tudo bem. Continuou sendo assistente. E o cientista criou tamanha confiança, percebeu a capacidade de raciocínio que essa criatura tinha, que ele não conseguia mais fazer qualquer coisa sem a assistência dele. Inclusive, a primeira experiência, nós podemos até dizer assim, para salvar um bebê, que a cirurgia tinha que ser cardíaca, ele teve um sonho de como fazer a ligação de veias e tudo mais que havia necessidade de fazer para auxiliar o médico. Só que, naquela época, o negro, né, ele tinha que... O banheiro dele, ele só entrava por entrada de serviço. Se ele estava indo numa calçada e o branco vinha vindo, ele tinha que sair para o branco passar. Enfim, era muito triste essa situação. E aí, não deixam ele entrar. E o cientista vai para fazer a cirurgia. E ele, na hora H, ele não consegue. Aí ele sai da sala e fala que se o assistente dele não entrar, ele não opera. Aí o assistente entra, veste luva, e o assistente é que orienta ele como fazer a cirurgia. É belíssimo. Só que todas as congratulações, os reconhecimentos ficam com o cientista. Mas a vida vai percorrendo. E esse negro era muito orgulhoso, muito. Intelectualmente evoluído, mas era só as asas do intelecto. Com o passar do tempo, no decorrer da vida, na convivência entre os dois, o cientista foi se melhorando, foi sendo mais gente, foi sendo mais humano, e o negro também foi melhorando na sua humildade, onde as asas da moral foi se igualando às asas do intelecto. E no final do filme,
ele recebe um título de médico em reconhecimento, embora não fosse um graduado, a todo o bem que ele prestou à medicina. E o sonho dele, isso é caso, né, para um outro tipo de palestra. Então, quantos de nós, através do orgulho, nos achamos melhor do que o outro, superior? Nós somos iguais. Todos nós temos condições de evoluir, de ser melhores, de fazer coisas boas, mas a maioria de nós acha difícil, né? Tudo para nós é difícil. Vamos aprender a tocar piano. Ah, é difícil. Aprender uma língua? Não, é difícil. Mas você já aprendeu? Não. Você já fez algum ano? Não. Então, como você pode falar que é difícil? Só pode dizer se é difícil ou não aquele que já experimentou, aquele que já fez, aquele que já atuou. Caso contrário, aí nós percebemos o tanto que nós boicotamos a nossa felicidade. Nós temos tudo para ser felizes. Temos oportunidades 1000 à nossa volta. Ah, mas não vou fazer isso não. Não, não tem coragem. Ah, não consigo. Nem tentou. Nem tentou. E aí também eu faço uma pergunta a todos vocês. Quantas encarnações nós temos aqui no Brasil? Quantos anos tem o Brasil? 500 anos? Pouco mais do que isso? Então, nós não temos tantas encarnações assim aqui no Brasil. Nós viemos de outros países, da Europa, do Oriente, de algum lugar. Então, se nós acessarmos a nossa caixinha preta, né, que nós temos, nós vamos descobrir muitos potenciais. Mas é preciso fazer a renovação mental. Caso contrário, ela fica na superfície, ela é momentânea. E muitas vezes nós precisamos esgotar essas possibilidades de todas as coisas que a gente fica fazendo e que não dá certo. Mudarmos para uma vida melhor e fazermos uma renovação íntima, de mente. Quantas vezes nós vemos alguém e faz alguma coisa e a gente ouve alguém falar assim, mas está fazendo errado, presta atenção, não vai por esse caminho. E de novo, e de novo, e de novo. Aí acontece alguma coisa um pouco mais séria, tira a pessoa totalmente daquilo que ela estava focada, aí parece que ela acorda, parece que ela desperta. Não precisamos esperar que as dores violentas nos visite, para que nós mudemos. Vamos aprender a nos conhecer, vamos buscar no nosso íntimo a humildade. A humildade não afronta, não se sente superior, ela é. Ela faz parte. É como se ela estivesse nas entranhas do ser. Podemos ser assim? Claro, desde que nós traçamos projetos de vida, meta espiritual. Por hoje, eu não vou falar mal, não vou criticar, não vou ser maledicente, não vou fofocar, vou ter paciência no trânsito, vou ser mais tolerante, vou ouvir mais. Ah, mas por hoje é muito tempo. Então, só por agora, vou acerenar o meu espírito, aquietar a minha mente. E não vou fazer isso. Daqui a pouco, por agora. Fulano, não vou me deixar irritar. Não é alguém que nos irrita, viu, gente? Não é alguém que, por mais que queira, nos tira do sério, nos tira a paciência. Ninguém tira aquilo que você tem. São aquisições da alma.
do Espírito. São estados, são sentimentos que a hora que você os tem, não solta mais. E nós temos que aprender isso. Podemos? Podemos. Somos deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais, dizia Jesus. E ele estava brincando? Falando bonitinho para nos encantar? Não. Se ele disse, é porque é verdade. E se é verdade, é porque nós podemos fazer. E se nós podemos fazer, o que nos falta? Vontade. Então vamos usar da nossa vontade. Vamos colocar em prática. Nós temos a centelha divina dentro de nós. Cada um de nós. Mesmo a outra criaturinha que a gente não quer nem olhar para o rosto dela, porque, mesmo ela. Quando nós conseguirmos olhar o outro de uma forma benevolente, com compaixão, fazendo as suas renovações mentais, aí nós vamos ver que o outro não é tão feio quanto a gente pintava. Que nós também temos atitudes como a dele. E podem observar, quando algo em alguém nos irrita muito, é porque em algum momento do nosso comportamento, da nossa vida, nós temos atitude semelhante. Não precisa ser na mesma situação, em outra, mas temos. Quando a gente reclama, é porque a mãe, porque o pai, porque a mãe só age assim. Observe para ver se você não tem comportamentos idênticos ao da sua mãe, ao do seu pai. Temos. Não podemos deixar que o orgulho nos boicote para que nós possamos visualizar tudo aquilo que nós podemos modificar em nós. E vocês vão ver quanto isso é belo, é grande, e como a nossa luz brilha, como nós ficamos de bem com nós mesmos, quando nós reconhecemos e quando nós corrigimos aquilo que nós reconhecemos como indevido, como errôneo, como distorcido, como inadequado. É grandeza de espírito, é grandeza de caráter, reconhecer, ser humilde. Porque para nós nos elevarmos, nós precisamos nos humilhar. Mas humilhar no sentido positivo, não é de desmerecimento. É de grandeza, é de evolução, é de progresso. Se nós queremos estar em contato com o Pai, estarmos em contato com Jesus, estarmos com os nossos ouvidos espirituais, atento aos nossos mentores, nós temos que fazer uma reforma. Nós temos que aprender a discernir entre o bem e o mal, porque nós temos a consciência. E a consciência é o tribunal interior de todas as criaturas. Não precisa ninguém nos condenar, ninguém nos julgar. A nossa consciência faz isso para nós. É que muitas vezes nós não queremos ver. O orgulho impede que nós vejamos. E aí você está se impedindo, né? Se boicotando de ser feliz. Vamos ser felizes. Que Deus, o nosso Pai, nos abençoe, nos ilumine. Que Jesus, esse irmão maior, esse amigo incondicional de todas as horas, que não nos abandonou, que está conosco até hoje, como diz em Mateus, eu estarei convosco até os fins do século. Amém. Muita paz.